Então, nós já vamos convidando para compor a mesa aqui o jornalista Fernando Drummond, que é formado em... Tem um mini currículo aqui que eu tenho que falar, tá? Para ficar gravado. Formado em Direito, embaixador pela paz na ONU, doutor honoris causa em Artes, Literatura e Filosofia. Vamos chamar para a mesa também Larissa Ormei. É Ormei? Ormai. Formada em Direito e mestre em Ciências Políticas, trabalha na Divisão de Relações Multilaterais da Coordenação de Relações Internacionais do Instituto de Propriedade Industrial. Nós estamos esperando também o professor Emir Sader, mas que acho que está atrasado. Mas ele chegando, a gente chama para a mesa, tá bom? Mas a gente dá início. É importante dizer aqui, o tema da mesa, todo mundo sabe que está na programação, quem é de esquerda. Depois nós vamos ter sessão de autógrafos, inclusive com o livro Bomba, do Fernando Drummond. Ele vai falar, inclusive, a respeito também para a gente. Como todos sabem, a proposta do festival é uma feira de livros, mas também é a do debate, a da discussão mais plural possível, né, no nosso campo, o campo progressista, o campo da esquerda, mas que se faz hoje urgente e mais do que necessária. Então, a gente está aqui fazendo esse esforço para detonar essa iniciativa, apenas como uma iniciativa, para que a gente consiga reproduzir isso em todos os lugares que for possível, né? Nós temos uma carência hoje de debate, de discussão, de aprofundamento destas questões, e acho que, infelizmente, no nosso país, essa coisa da fake news, das teorias de conspiração, progrediram, né, muito em função da falta de espaços de discussão, né, de aprofundamento, de estudo, e a gente está aqui tentando ver se a gente dispara e propondo para todos que têm nos visitado aqui, nas suas entidades, enfim, nas suas lives e nas suas, enfim, nas redes sociais, produzam algo parecido, e a gente está disposto aqui, enquanto sindicato, Sintel, ajudar em tudo que for possível, né? Então, vamos dar início. A gente também precisa lembrar aqui que está sendo gravado, todas essas mesas estão sendo gravadas para serem disponibilizadas nas redes sociais, óbvio, temos que ser coerente com o discurso que a gente está fazendo, né? E é isso que a gente pretende, por isso, inclusive, estamos usando o microfone aqui nesse espaço, perfeito? Vamos começar. A ideia é ter mais ou menos 15 minutos, não é? Para cada um se colocar a respeito desse tema, da forma que quiser, como quiser. Depois a gente abre para algumas colocações, que em princípio são de apenas 3 minutos, né? Tem punição se passar dos 3 minutos. E aí a gente retorna para os palestrantes. Pode ser assim? Ok. Podemos começar. Quem se prefere? Perfeito. Está contigo a palavra. Obrigada, uma boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui, agradeço a Sintel pela organização desse evento, acho que é muito oportuno, né? A gente está vivendo um contexto em que a gente realmente precisa cada vez mais de espaços de debate e de promoção da leitura, né? Então, quando me convidaram para participar dessa mesa, eu vi que o tema era quem é de esquerda. E é uma pergunta realmente provocadora, né? Isso me fez pensar na minha trajetória pessoal e também nas minhas leituras. Então, assim, o que eu acredito, né? Quem é de esquerda? Eu acho que isso passa por um processo que tem pelo menos 3 aspectos. É um processo complexo, mas que tem pelo menos 3 aspectos. O primeiro deles seria como conseguir enxergar
opressões e explorações. Um segundo aspecto seria se inconformar, né, se incomodar diante dessa leitura de uma situação de exploração ou de opressão. E um terceiro aspecto seria lutar contra a situação de exploração. Então, eu queria, assim, na minha exposição, falar um pouquinho desses três aspectos e depois, no final, tentar relacionar com o meu livro, que foi lançado mês passado, em conjunto com outros 3 autores. Foi lançado pela Boitempo, que está aqui no festival. Chama-se O Valor da Informação. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, então. Então, eu queria falar, assim, desse primeiro aspecto, né? Assim, como conseguir enxergar situações de exploração e opressão. Porque não é qualquer pessoa que enxerga, né? Eu acho que nesse momento, assim, a gente não pode deixar de pensar no conceito de ideologia. Porque, se a gente for pegar lá na teoria marxiana, o que é ideologia, né? Uma falsa consciência. Esse conceito de consciência é muito caro para a esquerda, né? Uma falsa consciência da realidade. A burguesia, a classe dominante, ela universaliza valores, uma visão de mundo e naturaliza certos processos que, na verdade, não são normais, não deveriam ser enxergados como naturais ou normais, essa exploração, né? Você tem uma situação em que as pessoas trabalham, mas nem tudo que elas trabalham, o fruto desse trabalho, não retorna para elas, porque é apropriado nas mãos de capitalistas. E isso é exploração. E isso é extração da mais-valia, ou do mais-valor, né? Mas enxergar uma situação como essa não é tão simples assim. Porque a gente vive numa sociedade que normaliza esse processo. É como no passado, que havia escravidão e, bom, era o normal. E as pessoas achavam que aquilo era simplesmente a vida como ela é e ponto final, porque Deus quis assim, e a religião tem um papel muito importante nessa naturalização, né, nesses discursos ideológicos. Então, em primeiro lugar, conseguir enxergar as opressões, as injustiças, as situações de exploração já é um passo fundamental. E também não dá para deixar de lembrar, nesse aspecto, o papel dos meios de comunicação, né? Que o capital se expressa através dos grandes meios de comunicação e naturalizando, normalizando a perspectiva sobre as relações de trabalho que, na verdade, são exploratórias. Então, se a pessoa já consegue enxergar a situação de exploração, eu acho que ser de esquerda também tem a ver com se incomodar com a situação de exploração, né? Não achar que isso é a vida como ela é e ponto final. Não, isso pode ser mudado. As relações sociais, elas são construídas pelos seres humanos. Se os seres humanos construíram uma dada situação, é possível construir outras situações. Basta a gente se empenhar, né? Ter a consciência do que está acontecendo e querer mudar, se unir para mudar. E aí, nesse segundo aspecto, eu acho que caberia também a gente lembrar o que nos move emocionalmente, né? Porque durante muito tempo, e a gente bebe muito dessas fontes, do cartesianismo, de um racional, assim, do século, até no século XVIII, século XIX, que tem uma literatura assim, de esquerda, né, muito forte, o Marx, Engels enfim, os movimentos de proletariado que surgiram no século XIX, né, toda essa reflexão de esquerda, bebeu muito na fonte de um cartesianismo e de uma perspectiva de que o ser humano ele é racional. Mas eu acho que hoje em dia a gente deve construir uma reflexão sobre o lado emocional dos seres humanos para construir a nossa luta de esquerda. A gente vê aí pessoas que são completamente afetadas pelos discursos das redes sociais e completamente absorvidas, né, num caldo de emoções ali, e elas acabam direcionando os ressentimentos delas, muitas vezes, a raiva delas, as frustrações,
de uma forma ou de outra, e a gente tem que saber lidar com isso, né? Como é que a gente vai processar esse aspecto do inconformismo diante de uma situação de exploração, com consciência e trabalhando também o lado emocional, não só o racional, não só o que a gente tanto preza, que são os estudos, né, a leitura, enfim, a gente precisa também entender como é que a gente vai lidar com o emocional. E aí, eu acho que não dá para a gente esquecer do papel da cultura, da arte, que nos inspira, né? Eu acho que não é à toa que o fascismo persegue a cultura, é porque a cultura, ela nos faz ficarmos mais sensíveis, né? E desenvolver empatia. Então, assim, eu acho que também a gente tem que pensar em como mobilizar as nossas emoções em direção a uma sensibilização empática, olhar para o outro, ver que o outro está sofrendo por uma situação de injustiça social que foi construída socialmente. Então, a gente pode mudar. E essa empatia, ela não pode também ficar só nela mesma. Aí eu vou para o terceiro aspecto do processo que eu acho que é de ser esquerda, que é o processo de agir, é o processo de lutar. Então, você já consegue ver a injustiça, a situação de exploração, já fica emocionalmente afetado, inconformado, e aí vai para um terceiro passo, que é lutar para mudar. E aí, nesse terceiro aspecto, é a hora da ação, a gente observar o que a gente está fazendo para mudar as coisas. Quando a gente vem aqui num sábado de sol para um festival do Livro Vermelho, eu acredito que isso é uma postura de ação, de mobilização, e faz parte do ser de esquerda, sabe? E eu acho que contribui para a gente mudar as coisas erradas, as coisas que a gente acha que são exploratórios e frutos de um processo de opressão, né? E aí, nesse terceiro aspecto, eu queria fazer o gancho com o trabalho que eu produzi e que eu estava mencionando, que o livro da Boitempo, lançado no mês passado. Na verdade, esse livro teve um pré-lançamento. Em julho, ele foi o livro do mês pela Boitempo, então ele fez parte do Clube do Livro. Todo mundo que é inscrito no Clube do Livro da Boitempo recebeu antecipadamente esse livro. E já tenho recebido muitos retornos positivos, eu fico muito feliz que esse livro está ganhando assim, o gosto das pessoas, porque, da minha parte do livro, ele foi fruto da minha tese de doutorado, na verdade, uma tese que ganhou um prêmio internacional de melhor tese de doutorado pela União Latina de Economia Política da Informação, da Comunicação e da Cultura. Esse prêmio que eu ganhei foi anunciado lá em Sevilha, na Espanha. E de lá para cá, só essas coisas boas acontecendo, e o livro é um resultado desse esforço, dessa pesquisa de doutorado que eu fiz. É um livro que trata... o nome é O Valor da Informação, né? A gente vive hoje um mundo interconectado pela internet, um mundo em que a ciência e a tecnologia são centrais, a produção da informação é considerada o central, mais importante para a economia, que é chamada de economia do conhecimento, né, por muitos. Então, esse livro, meu capítulo em especial, ele fala de propriedade intelectual e renda. E aí eu pego lá a teoria de Marx sobre renda da terra e eu faço uma aplicação análoga para a renda que vem da propriedade intelectual. Assim como no passado houve o cercamento de terras pelo direito de propriedade, daí veio o capitalismo, e a renda, né, feita pelos proprietários dessa terra, adquirida pelos proprietários dessa terra, foi trabalhada por Marx. Hoje em dia, a propriedade intelectual está fazendo um movimento também de rentismo. Então, eu faço toda essa análise lá no meu capítulo. Os outros capítulos também são versando sobre
essa nossa sociedade, outros aspectos, né, como a sociedade do espetáculo, que é um conceito do Guy Debord, trabalhado lá no livro pela... Ai, eu esqueci... Espera aí. Enfim, é a coautora. Isso, obrigada pela ajuda aí, pela Gabriela Raulino, que ela também fez o doutorado lá comigo. Ela trabalhou observando plataformas digitais, o Facebook, o Instagram, o YouTube, e ela analisou o trabalho da audiência nessas plataformas. É um livro que está fresquinho, que só tem debates e reflexões super de vanguarda e olhando por uma perspectiva de esquerda. Porque quando se fala em internet ou mesmo economia do conhecimento, a gente tem muitas análises de estilo Globo News, sinceramente. Mas a gente está aí trabalhando com uma outra perspectiva, uma perspectiva de esquerda, teórica, embasada, de alta qualidade, produzida em universidade pública e com reconhecimento, inclusive, de prêmios internacionais. Então, eu faço aqui o meu convite para que todos possam se dirigir até a banquinha ali da Boitempo, dar uma olhada no livro, se interessar, compre, leiam, e vai ser um prazer discutir com vocês mais um pouquinho sobre esse tema. Tá bom? Muito obrigada. Eu fico por aqui. Bem, boa tarde, né? A gente que faz muita coisa já não sabe o que é boa tarde, o que é bom dia, enfim. Falar depois dela é uma tarefa inglória. Mas eu preparei alguns pontos aqui. Vocês me desculpem a voz, mas é porque lá no DCM... Estou quase igual ao Lula, né? Lá no DCM todo mundo está doente, então eu estou fazendo live atrás de live. Aliás, deixei de cobrir uma meio-dia para estar aqui hoje, para esse evento tão importante. Como ela disse, fundamental, é fundamental que a gente combata o fascismo, a extrema-direita, com leitura, com cultura, desses títulos que o Francisco dissecou aí. O que me dá mais orgulho no momento eu tenho outros, até título de doutor honoris causa, mas o que me dá mais orgulho é o título concedido pela ONU de Direitos Humanos e de Ciências Jurídicas, num país em que o jornalismo está sendo atacado constantemente. A liberdade de expressão se confunde com libertinagem. Mas eu queria iniciar, e aí eu vou fazer 3 citações de um senhor que parece incomodar muito o lado de lá, que é um tal de Paulo Freire, né? Eu vou abrir com uma frase dele: num país como o Brasil, manter a esperança viva é em si um ato revolucionário. É do nosso mestre Paulo Freire. Eu me lembro, minha companheira de mesa, meu companheiro de mesa, em 1999, eu com 15 anos, minha mãe perguntou se eu queria ir para a Disney ou se eu queria ir para Cuba. Eu acho que eu já nasci com algum problema e escolhi ir para Cuba, né? E aí, fui a Cuba. Quando a gente volta de Cuba no avião, a gente fica muito amigo de uma cubana que veio fazer 2 anos aqui, um intercâmbio na Fiocruz. Essa cubana se chama Nídia. E um dia, minha mãe é muito farta, chamou ela para jantar lá em casa, fez muita comida, acabou sobrando muita coisa. E depois, como ela também morava em Copacabana, estava hospedada em Copacabana, a gente foi levá-la à noite, porque ela não conhecia bem a região. E a gente passou pelo infelizmente, extinto Cinema Roxy, fechado na pandemia. Tinham muitas pessoas dormindo no chão naquela época, segundo o governo do Fernando Henrique Cardoso. E ela perguntou para a gente: como é que vocês conseguem dormir com tantas pessoas, dormindo no chão e vocês comendo do bom e do melhor? Aquela pergunta nunca mais saiu da minha cabeça e nunca teve resposta. E é essa a essência da esquerda. Mas eu vou por um outro caminho da minha camarada, da minha companheira, porque e ela vem com um discurso acadêmico muito
muito grandioso, quero o seu livro, faço questão de adquirir o seu livro, mas é necessário que a gente revise o conceito de esquerda e de direita com o passar dos tempos. Seria muito fácil dizer, na Revolução Francesa, os iluministas, quem ficava à esquerda defendia os pobres, quem ficava à direita da Assembleia, depois da Assembleia Constituinte, que fica à direita. Quero saudar Gilberto, minha saudação, tá? Seria muito simples eu minimizar assim, mas a ideia de esquerda e direita vem de antes da Revolução. E como eu tenho muito problema com o nome, eu escrevi aqui, né? Vem de Edmund Burke e Thomas Paine. Edmund Burke, ele defendia uma ruptura gradativa com os valores da França de então, do século iluminado, do iluminismo. Já Paine não, Paine defendia uma ruptura total. É claro que a gente viu, a posteriori, aí vem os jacobinos e os girondinos. Os jacobinos são aqueles que, apesar de ser composto pela baixa e média burguesia, e aí a gente não deve descartar a burguesia em hipótese nenhuma. Tem partido por aí que diz, contra burguês, voto 16, mas as maiores revoluções do mundo aconteceram por meio da burguesia, né? E então, os jacobinos eram compostos pela burguesia, tinham o apoio das classes sociais mais baixas, tinham as ideias mais radicais e rompiam completamente com o absolutismo até aquele momento vigente na França. Já os girondinos, que ficavam à direita da Assembleia, defendiam a alta burguesia, as posições conservadoras na economia, a garantia à propriedade privada e não queriam romper profundamente com o sistema que já existia. Voltando um pouco lá atrás às ideias de Burke, com uma mudança gradativa de sistema monárquico, enfim, a gente pode fazer um paralelo com o Zé Bonifácio. Agora a gente vem o 7 de setembro aí, 200 anos de uma pseudo-independência, e a gente tem que colocar que Zé Bonifácio, apesar de ser considerado patriarca, enfim, ele defendia a abolição gradual da escravidão, da escravização, né? Então, até a página 2, né? Era um conservador, tinha as suas propriedades, enfim. Avançando, para também não avançar muito no tempo, século XIX, vem o advento do capitalismo. E aí, como eu disse, seria muito mais fácil eu dizer que esquerda era quem defendia os pobres e direita é quem defendia os próprios interesses da alta burguesia. Mas isso é minimizar muito o debate. E aí, com o advento do capitalismo, a gente tem uma esquerda diferente e uma direita diferente. A esquerda que defende o socialismo científico, a luta do proletariado por melhores condições de vida, a defesa do fim ou de uma reforma do capitalismo. Ninguém aqui hoje, eu acho que em sã consciência, vai dizer, vamos acabar com o capitalismo amanhã e vamos criar o socialismo. Não. A gente pode avançar no capitalismo, que é o que eu defendo, que se torne socialismo. Uma justiça social, a valorização do coletivo, maior intervenção do Estado na economia. A gente está vendo aí crimes de lesa pátria com a Eletrobras, com a BR Distribuidora, que eu não acredito, Fernando, não acredito que seja revertido num futuro e provável governo Lula, né? Eu acho que, como não foi feito com a Vale, já são favas contadas, então não acredito nessa reestatização. E a defesa da igualdade. Já está acabando, gente. Não fica olhando muito papel, não, porque as pessoas ficam olhando muito papel, aí falam, o cara vai falar 2 horas. Não, já está acabando.
e inclusão dos grupos vulnerabilizados, que a gente vê hoje, trazendo um paralelo para o Brasil moderno, a gente vê hoje, cada vez mais, né, nós temos 33 milhões, cerca de 33 milhões de pessoas passando fome, e essa extrema-direita nega isso, nega que há fome no Brasil. Mais da metade da população não sabe se vai comer hoje à noite, meus companheiros e minha companheira. Isso, para mim, é perfumaria chamar de insegurança alimentar. É uma palavra bonitinha para dizer que metade da população está passando fome. E aí a gente tem a direita. Veja, eu não estou tratando aqui da extrema esquerda e nem da extrema direita. Eu não estou tratando do fascismo de Bolsonaro, ou do neofascismo de Bolsonaro. A direita, que a gente pode conviver com a direita, são ideias antagônicas às nossas, mas a gente pode defender a direita. Defende que a burguesia passe a se posicionar de forma conservadora. Eu vou falar um pouco de conservadorismo também, daqui a pouquinho. Manutenção do capitalismo, livre mercado financeiro, defesa da meritocracia. Gente, eu tenho feito algumas palestras em vários CIEPs aqui no Rio de Janeiro. Não teve um lugar em que eu perguntasse, o último foi no CIEP Nação Mangueirense, em que eu perguntasse se os alunos tomaram dura, como se diz aqui no Rio, tomaram dura da PM já alguma vez, pelo menos uma vez, indo para as escolas, e não tivesse uma avalanche de dedos levantados, em especial jovens homens negros. A gente sabe que as mulheres negras sofrem mais preconceito, mas nesse caso em especial, homens negros e garotos negros. Então, que meritocracia é essa? Meritocracia do fuzil na cara, é isso que a direita defende. Mas a direita defende isso e a gente tem que fazer o contraponto de ideias dentro do esquadro democrático. O problema é que o atual governo está fora do esquadro democrático. Se ele não pensa igual a mim, se ele é de esquerda, nós vamos metralhar, nós vamos fuzilar, nós vamos matar, e estão nos matando. Que, graças a talvez uma sorte divina, uma sorte superior, a ex-presidenta da Argentina não está morta hoje, né? E é isso. É bolsonarista, não é o cara, enfim, não sei, mas a extrema-direita é essa, quer eliminar o seu inimigo, como foi feito com Hitler, como foi feito com Mussolini, como é feito agora como foi feito um pouco e ainda continua esse movimento estadunidense, com trumpismo e com bolsonarismo aqui, com Orbán, enfim, e com locais mundiais. E o último ponto, mais assim, claro, que são as privatizações. Não sei quem teve aqui a oportunidade de ver o último debate, mas o Partido Velho, né, eu não chamo de Partido Novo, o Partido Velho, e eu tenho 38 anos, lá no início, sei lá, 20 anos atrás, eu com 18 anos, era feio você dizer que era de direita, era feio você dizer que era privatista. Hoje não, hoje se fala com orgulho. O cara vai lá com 30 milhões declarados de ganho, e isso não é um problema. Isso não é um problema. A gente vive no capitalismo. O problema é ele defender o Estado mínimo, porque o Estado mínimo não garante o plano de saúde que ele tenha. O Estado mínimo não garante o SUS de qualidade. O Estado mínimo não garante uma educação que o filho dele certamente vai ter, né? E aí eu cito a segunda frase, chegando ao meio da minha fala, de Paulo Freire. Seria uma atitude muito ingênua esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação que permitissem às classes dominadas perceberem as injustiças sociais de forma crítica. E eu acho que esse é a grande luta que nós temos que ter nesse momento pré-eleitoral. É fazer com que a classe dominada pense. Não que sejamos o arauto da intelectualidade, não é isso. Que pense e veja
Quem defende a classe dominante, a classe dominada? Se é a direita, que defende isso tudo que eu listei, ou se é a esquerda. E aí, eu acho que uma coisa que é muito interessante, eu vou fazer aqui uma pergunta, eu gosto de interagir com a plateia, né, em alguns momentos. Isso está no meu livro, né, o primeiro volume, é uma trilogia, Genocídio, que, aliás, sabe, Francisco, eu apanhei muito da esquerda e da direita com esse livro. Eu falava em genocídio, eu tuitei se eu não me engano, em 20 de março de 2020, ou 18 de março de 2020, quando o Brasil registrava, acho que 8 mortes ou 6 mortes. Quando o presidente, ele manda, ele promulga a medida provisória que dá a responsabilidade para a condução da pandemia para os estados e para os municípios. Eu fui ao tweet dele e falei, isso o transformará em genocida. Naquele mesmo ano, 2020, estou falando de março de 2020, naquele mesmo ano, eu questionei, por exemplo, o deputado federal Vadir Damus, que depois teve a oportunidade de ser entrevistado por mim, e inclusive fez o meia-culpa, porque eu falei, no fim de 2020, setembro, eu falei, deputado, isso para mim é caso de Tribunal Internacional de Haia. Ele falou que nunca nenhum brasileiro tinha ido para lá e tal, e assim foi passando o tempo, e agora virou moda chamar o Bolsonaro de genocida. Não estou dizendo que eu sou vidente, mas é uma leitura política que se fez necessária. Era óbvio, a gente foi muito avisado, veio da China, passou pela Europa, a gente teve tempo, a gente poderia ter reduzido, isso não sou eu falando, é a Universidade Federal de Pelotas, em 5/6 dos mortos pela pandemia. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui é contrário ao aborto? Temos uma pessoa só que é contrária ao aborto? Vou fazer de novo a pergunta. Quem é contrário ao aborto? Só ele. Na verdade, ela também. Qual é o seu nome? Lísia? Glícia. O que a Glícia falou é perfeito. Todo mundo tinha que levantar a mão. Ninguém é a favor do aborto. Ninguém vai transar com o cara, nenhuma mulher vai transar com o cara e vai falar, gente, eu vou transar hoje, amanhã eu vou dar uma abortada de leve, aí depois da manhã eu volto, semana que vem eu aborto de novo. Ninguém é a favor do aborto. O que a gente é a favor, ou pelo menos grande parte da esquerda é a favor, e aí a diferença entre o conservadorismo e o progressismo, que nada tem a ver com esquerda e direita, tá? Você pode ser de esquerda e ser conservador nos costumes. Você pode ser de direita e ser progressista nos costumes. Agora, todo mundo aqui é contra o aborto. Não há ninguém que bata no peito e fala, não, eu sou a favor, principalmente eu, Fernando, posso falar por mim, na verdade, né? Eu sou a favor do direito da mulher decidir sobre o corpo dela, porque é uma questão de saúde pública. E, aliás, o vice-presidente Mourão também é. Acreditem se quiser. É quando eu digo que a direita também pode ser progressista. Entendem a sutil diferença da pergunta, que ela entendeu muito bem? É uma questão de saúde pública, porque mulher pobre morre fazendo aborto. Mulher rica faz aborto na rua Dona Mariana. Então, ninguém pode dizer, não, eu sou a favor do aborto, porque isso machuca muito o psicológico das mulheres. Agora, o que a gente pode dizer é que é um problema de saúde pública e que como tal, deve ser tratado. Outra questão muito parecida. Quem é a favor da legalização total das drogas? Quem é a favor da legalização total das drogas? Você veja, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pessoas. 8 pessoas. Vamos dizer que aqui tem 20, 30 pessoas. Né? 8 pessoas.
Olha a questão do costume, do conservadorismo e do progressismo. A gente perdeu a guerra contra as drogas. Vou dizer de novo, a direita, Fernando Henrique Cardoso, no documentário Quebrando Tabus, ele defende a legalização das drogas, porque ele não mandou para o Senado, para a Câmara, enfim, é um problema que ele vai ter que resolver com a consciência dele. Mas ele se colocou a favor da legalização das drogas. E no ano de 2000, Francisco, e a Priscila está aqui na plateia, que trabalhou com o meu querido, saudoso, que fez o pós-fácil do primeiro livro, tenho a honra de quem fez o pós-fácil do segundo livro, já vou falar do livro para encerrar, o Nicodemos aqui, mas quem fez o primeiro pós-fácil da trilogia foi Marcelo Biar, que infelizmente foi uma das vítimas do genocídio de Bolsonaro. E ele no ano de 2000, 2001, ele falava para mim: Fernando, o tráfico de drogas emprega, entre aspas, mais gente no Rio de Janeiro do que a prefeitura. A gente perdeu essa guerra. Aí sabe o que acontece? As balas do seu Castro, atual governador, as balas do seu Witzel, do seu Cabral, quando tentou implementar aqui a unidade de polícia pacificadora, são balas perdidas, achadas nos corpos, achadas e miradas nos corpos pretos e favelados. E aí a gente ainda tem a coragem de dizer: não, a gente acha que as drogas devem... Eu sou fumante, eu fumo um maço por dia. Tem droga que mata mais do que o tabaco? Tem. Álcool. Quem aqui não toma uma cerveja? Por que elas são legalizadas? Agora, eu fumo, eu tenho amigos que não fumam porque eu fumo. Eu bebo, eu tenho amigos que não bebem porque eu não bebo. Então, acho que é uma também clara amostragem de que o esquerdista pode ser conservador na sua postura e o direitista pode ser progressista. Equidade de gênero é uma outra coisa, mas eu já vou encerrando por conta do tempo. Então, eu resumi da seguinte maneira: o que é ser de esquerda? A ideologia de esquerda defende que o governo deve garantir o bem dos cidadãos. Para isso, o Estado deve ser grande e forte, controlando todos os setores da sociedade, regulando as empresas e cobrando impostos proporcionais à sua classe social. Chega da gente tapar o sol com a peneira de dizer que as grandes fortunas não têm que ser taxadas. E aí, meus queridos companheiros e companheiras, a gente tem que colocar na nossa cabeça que a pior invenção que já fizeram no Brasil foi determinar a classe média. Eu sou classe média alta porque eu moro na Zona Sul. Eu sou classe média baixa. Eu sou classe média média. Não. Se você não pertence a 1%, que esse 1% é dono dos meios de produção, você é pobre. E se você é pobre, a taxação de grande fortuna não vai ser no seu golzinho 92 que vai ser taxado, não. São grandes fortunas e tem que ser proporcional. A cada R$100 de uma grande fortuna estimada, 50 centavos é descontado. Agora não, o pobre, minha mãe é professora do Estado até hoje, meu pai também, pagam altíssimo o imposto de renda. O que é isso? Regulando as empresas. Suas ideias são inspiradas no socialismo, inspiradas no pensamento, dentre outros, como ela bem disse, Karl Marx. Né? Karl Marx é um norte para a gente, Engels, enfim. Já a ideologia, encerrando mesmo, Francisco, já a ideologia de direita se baseia no mérito individual, aquela meritocracia que a gente falou, e defende uma menor participação do governo na sociedade ou quase nula, né? Como o tal do Felipe Dávila pregou no último debate. Propõe que o próprio mercado dite suas regras e regule o seu funcionamento. E aí a gente pode trazer também na trilogia, no terceiro volume, eu vou tratar muito do caso Prevent Senior, né, junto com a doutora Bruna Morato, a advogada da CPI.
que para mim são 3 fatos que deixaram claro o genocídio tipificado em lei. Um deles é a Prevent Senior no estado de São Paulo, e que cresce, Francisco. Comprou o prêmio da IBM, comprou o prédio da IBM, lá Urca, a zona nobre do Rio de Janeiro, né? Está chegando ao Rio de Janeiro. Eles realmente previnem você a ficar sênior, né? Outra informação que é pior. E ainda uma coisa pior, o Francisco disse que comprou na General Polidoro um outro prédio. O Ministério Público ele faz um termo de ajustamento de conduta e não multa em R$1 a Prevent Senior. Sabe para que serviu? Para fazer propaganda Prevent Senior, dizendo que eles estão adequando os métodos de atendimento. E aí, por fim, a direita defende uma maior responsabilidade individual e a total autonomia das empresas. Reivindica também a redução dos impostos e a diminuição da intervenção do Estado em questões sociais e econômicas. É claro que todo mundo, a esquerda também defende a diminuição dos impostos. Nós somos o país que uma das maiores cargas tributárias do mundo. Agora, não é unificando, como aquela candidata diz, um imposto só que vai resolver o problema. A gente precisa reduzir, por exemplo, como eu não estou fazendo propaganda para ninguém, mas como a gente segurou a crise de 2008, reduzindo o imposto na gasolina, reduzindo o imposto, isso mais no governo Dilma, mas antes, reduzindo o imposto nos alimentos, e realmente foi uma marola a crise de 2008, né? E aí eu encerro, antes de encerrar, eu digo para vocês, o volume 1 está no espaço da editora Cotter, Genocídio, é a trilogia Genocídio, o início do fim, que conta do fim do governo Fernando Henrique até após a execução de Marielle Franco, com denúncias exclusivas, como quem furtou as vigas da perimetral. Está tudo lá no livro, né? Eu tenho provas, então nem ameaçaram me processar, porque se me processarem, as provas vêm à tona. Eu tenho depoimentos exclusivos de pastores neopentecostais que deram, um pastor deu todo o esquema que foi para eleger o atual presidente, eleger a deputada Flor de Lis, eleger o deputado Marco Feliciano. Inclusive o apelido dele está lá, o homem da tradicional família brasileira está lá com o apelidinho que ele é conhecido no meio gospel, né? E com o prefácio do eterno deputado Chico Alencar. Segundo volume, possivelmente sai esse mês, ainda em setembro, fim de setembro, Genocídio em Nome de Deus, com o prefácio da deputada Talíria Petroni e o pós-fácio do Nicodemos Sena. Então, quem quiser, eu vou estar aqui há algum tempo, porque eu tenho que correr para fazer uma live 5 horas, mas quem quiser, ali está bem mais barato do que é o valor, está R$35, o valor do livro é R$50. Todo o valor arrecadado para esse primeiro volume vai para o MST, para a Aquilerge, Associação das Comunidades Quilombolas do Estado do Rio de Janeiro, e para o Instituto por Direitos e Igualdade. O segundo volume, que ainda não está ali, mas já está em pré-venda no site da Cotter, com 2 T's, cotter.com.br, vai todo para a construção vai todo para ajudar na construção da primeira escola filosófica do Útero Amotaras Abelê, dos indígenas do sul da Bahia. Então, eu quero dizer, para encerrar, uma frase de Paulo Freire, em que é o momento, a gente está há 30 dias ou menos da eleição mais importante das nossas vidas, para que a gente volte a polarizar a esquerda e direita, para que a gente não tenha que enterrar nossos mortos, para que a gente não tenha, como eu, que tenho escolta, não escolta como deputados têm aí de 20, 30 homens, mas eu tenho escolta que fica vigiando. Minha mãe faz coisas, Francisco, que não fazia quando eu tinha 15 anos. Me manda mensagem de hora em hora para saber se eu estou bem, se eu estou vivo. Eu sou ameaçado todos os dias. Eu posso morrer antes das eleições, mas eu morrerei com a sensação do dever cumprido. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Virem votos, porque se a gente não ganhar em primeiro turno,
sem fazer campanha para ninguém, mas se tiver um segundo turno, a possibilidade de uma tentativa de autogolpe é muito grande. Porque em primeiro turno eles teriam que golpear os próprios apoiadores deles, né? E pior, entre o primeiro e o segundo turno há uma possibilidade grande, a meu ver, de uma possível guerra civil. Então, neutralidade nesse momento é estar do lado de lá. Votar em candidatos que não tenham chance é estar do lado de lá. É uma eleição atípica e mais importante das vidas dos que vão vir e dos que passaram. Então, eu encerro com a frase de Paulo Freire, que é mesmo a minha neutralidade, senão a maneira cômoda, talvez mais hipócrita, de esconder minha opção ou meu medo de acusar a injustiça. Lavar as mãos e face do opressor, da opressão, é reforçar o poder do opressor, é optar por ele. Muito obrigado, estou aberto a qualquer questionamento. Bem, faz parte das regras aqui, a gente tenta seguir, e a gente tem que ter cuidado aqui com o horário, porque a gente tem uma outra mesa ainda. Lembro aqui, inclusive, que nós vamos ter a presença da Clara Ante, para apresentar o livro dela e autografar também, que são 4 décadas com Lula, e é muito bacana isso, né? E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos abrir aqui para algumas falas que devem ficar dentro dos 3 minutos. Como eu falei, se passar dos 3 minutos, haverá punição severa, né? Então, tinha que ser... O primeiro inscrito é Gilberto Palmares. Eu já peço para chegar junto aqui, depois o Marcelo. Eu só peço que os companheiros que forem fazer uso da palavra, na fala do Gilberto, se manifestem. Porque não dá para depois a gente ir se manifestando até o fim dos tempos, não é? Combinado? Pode ser assim? Ok. Quem cala consente. Visualizei 3 inscrições, viu? Até aqui. Gilberto. Não, como eu não quero ser punido, eu garanto que eu vou ficar aquém dos 3 minutos. Eu queria fazer 2 comentários e uma pergunta para a mesa. Quando ele encerra falando da eleição das nossas vidas, todo mundo deve ter lido hoje no Globo o resultado das pesquisas. E para ver como é que a responsabilidade nossa aqui no Rio de Janeiro é enorme. Aqui no Rio de Janeiro está pau a pau. O resultado da pesquisa deu 39% para o Lula e 36% para o Bolsonaro, o que significa que está pau a pau. E a gente sabe que o Brasil todo é importante, mas não à toa todas as campanhas têm uma preocupação grande com a região sudeste. Então eu queria, pegando o gancho ali, quando ele conclama todos nós a cairmos dentro do processo eleitoral, até para poder ter espaço para discutir esquerda, direita, conservadorismo, progressismo, é preciso você estar num patamar no Brasil que possibilite isso, que aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma responsabilidade muitíssimo grande, que é um dos maiores colégios eleitorais do país, e a eleição está pau a pau. A segunda é só uma pergunta, porque eu peguei aqui o final da fala, onde eu acho que de forma super interessante, fazendo registros que normalmente, não necessariamente o corte esquerda e direita, ele está em total sincronia com conservadorismo e progressismo. E eu vi falar na tua fala que um dos conceitos que os conservadores, os reacionários, a direita aí é comum, mas usa o conceito de mérito. A gente viu muito isso quando se quis instituir a política de cotas no Brasil, e uma das principais resistências à política de cotas, inclusive os setores progressistas, inclusive os setores à esquerda, era a questão do mérito. E a minha pergunta é o seguinte: se no debate mais ideológico não é importante, no debate das ideias, a gente requalificar alguns conceitos e desqualificar o uso deles. Que eu costumava em algum debate dizer o seguinte: você tem um casal de universitários de boa formação, de instrução formal, de emprego fixo, ganhando um bom salário, tem o filho. Aí, desde cedo, o garoto estuda numa boa escola,
estuda inglês desde novo, tem uma série de condições, ele chega aos 18 anos tinindo. Aí você tem um filho de repente, uma mãe que criou o filho sozinha, que não tinha, às vezes, nem dinheiro para comer. Foi um inferno para o cidadão concluir o 2º grau, às vezes até a partir dos 20 anos. Quem é que efetivamente teve mais mérito? Quem é que quebrou mais resistência? Quem é que enfrentou mais dificuldade? O filho de uma figura de um padrão alto, das camadas médias, que nunca precisou, o livro Elite lá atrás, eu acho que trabalha muito bem isso, nunca precisou pensar na sobrevivência imediata, porque ela estava garantida pelos pais, ou o filho de uma família de classe absolutamente empobrecida, que tinha que pensar em como comer no dia seguinte, e mesmo concluir o 2º grau. Então, eu deixo como pergunta, né, assim como esse conceito de meritocracia, que a gente tem que discutir, né, desqualificar a forma como é utilizada, outros conceitos também que às vezes são utilizados contra a ascensão dos setores populares e que às vezes até os setores progressistas embarcam nele. 3 minutos. Rodrigo. Oi, gente, boa tarde. Eu que estava pensando aqui, né, enquanto vocês estavam falando, e aí me apareceu um pouco sobre a situação da taxação das grandes fortunas, né, quando você estava qualificando a esquerda e a direita nesse sentido, né, e acho que eu fiquei pensando muito sobre as propostas que a gente tem nesse sentido para resolver o Brasil, né, então acho que isso é bem importante e que em alguns momentos a população vira e fala, cara, mas isso aí não tem como porque não tem dinheiro para fazer, né, ou isso aqui não tem como porque não tem recursos, ou isso aqui não tem como porque não tem como acontecer, né, e aí eu estava pensando um pouco, né, sobre isso e sobre dessa questão da taxar as grandes fortunas, né, porque de fato quem ganha mais tem que pagar mais, né, tem que pagar os impostos desse país e etc, né, então tipo assim, acho que isso é um negócio que é muito importante. E pensando nisso eu lembrei de um vídeo que eu vi da Maria Lúcia Fatorelli, que é uma economista, né, que é presidente da Auditoria Cidadã da Dívida, e que ela fala que 51% das riquezas do nosso país, né, do que a gente ganha anualmente da União nesse sentido, né, do repasse que é feito da União, vai para juros e amortização da dívida pública. Né? Então, tipo assim, mais da metade do dinheiro do nosso país vai para fora, nesse sentido. Né? Para o pagamento de juros, de amortização de dívida, uma dívida que a gente não paga, né? Que a gente só paga a rolagem dela. Né? E no final, o nosso povo acaba também não tendo esse dinheiro para investir na educação, na saúde, né? E vários outros esquemas nesse sentido que poderiam ajudar a resolver a nossa própria vida. Né? Então, acaba que é mais dinheiro roubado do nosso país que poderia estar sendo investido aqui para desenvolver a gente, né? E investir em tecnologia de ponta e etc. Eu queria ouvir um pouco da opinião de vocês sobre a auditoria da dívida pública e sobre o compromisso com a esquerda nesse próximo momento com essa pauta. Primeiro, como eu tenho sendo feito sempre, é lembrar do pioneirismo aqui do Sintel, do Sindicato dos Trabalhadores de Telecomunicações, num momento tão delicado, a gente fazer a articulação entre o movimento sindical, a cultura, os livros, o debate, a reflexão, a diversidade, né? Acho que é fundamental marcar isso. Primeiro, eu não a conhecia, Larissa Amaya, te conheci pelo livro, né? Então, eu devo dizer o seguinte, você escreve o capítulo Propriedade Intelectual e Rendas Informacionais. Eu conheço o professor Marcos Dantas há muitos anos, né, que foi o seu orientador, inclusive, né, mas que ele elogiou muito, eu vi também a exposição que vocês fizeram. Eu, falando primeiro sobre a minha ignorância em relação a essa, eu tenho repetido isso em várias perguntas aqui a várias pessoas, para ir cruzando, além de você, né, e também o professor Drummond, o que você usa lá, acho que é do James Boyle, recupera um conceito de cercamento das terras, né, para cercamento do conhecimento. Como nós estamos na era da informação, como esse sindicato é um sindicato da era da informação, que nós somos representantes, inclusive, dos trabalhadores da era informacional, a minha primeira pergunta sobre a questão do cercamento. Queria que você explicitasse mais aqui, porque eu não consigo explicar muito bem, óbvio, com a sua capacidade,
Qual a diferença? Cercamento da terra está ali colocado como uma acumulação primitiva, e cercamento do conhecimento como a questão do processo de acumulação. Eu queria que você articulasse isso com a questão que é de ser de esquerda, né? E perguntaria para você se ser de esquerda é ser contra os cercamentos, né? E, por outro lado, você tem uma parte no seu capítulo que você fala da precarização do trabalho, né? Eu queria também que, se você pudesse, desenvolvesse, junto com o Drummond também, nesse momento da era informacional, na era dos cercamentos, da situação da exclusão, o que significa para o capital a precarização do trabalho, e o que significa olhar de esquerda, nós que nos dizemos de esquerda, que às vezes se diz de esquerda e é de direita, né? Eu gostei muito dessa diferenciação que o Drummond fez, porque não basta a autodeclaração, como em algumas questões. Ser de esquerda é uma prática constante em relação aos conteúdos de esquerda. Então, a precarização do trabalho, eu posso ser de esquerda e ser a favor da precarização, mas queria deixar claro aqui, expor outra vez toda a minha alegria de estar aqui. Que, Larissa, eu não tinha lido há muito tempo um livro tão bom como esse. Vou pedir o seu, com certeza, já estou com o livro ali, já peguei do professor Marcos Dantas, vou pedir também seu autógrafo, porque eu sugiro, tá? A leitura desse livro, na minha opinião, sem nenhuma outra restrição a qualquer leitor, ao contrário, temos que comprar uns 10 livros já, tá? Mas esse livro, na minha ótica, na leitura da perspectiva de compreender o que é o capital que a gente fala hoje, que não sei se foi você ou o Drummond que falou de que a gente, acho que foi você, no sentido de que a gente tem 3 elementos, né? E que a gente tem que, para intervir no processo, né? Ou seja, para mudar a situação, foi o que eu compreendi, você tem que aprender, você tem que compreender e ressignificar conceitos e valores, e não se declarar, eu sou de esquerda. Ser de esquerda, afinal, que eu pergunto para vocês dois, eu sei que a pergunta da mesa é essa, mas ser de esquerda, afinal, é cercamento, a favor do cercamento ou não? É um verniz de esquerda ou é a luta de classe? Você não ouviu o que eu falei, não? Então por que está levantando o braço? Iranete, acho que tem mais 1 minuto ainda que sobrou aqui da fala. Pô, mas até você, cara. Não falou? Então, primeiro eu quero parabenizar o Sintel pela iniciativa e a você, Francisco, que sei que esteve à frente aí desse processo. É uma iniciativa, eu acho, excelente e acho que vai entrar na programação aí das festividades literárias do Rio de Janeiro, que tem se notabilizado por isso. Eu queria, para os dois debatedores, refletir sobre 2 questões. Ser de esquerda hoje, como lidar com a questão da democracia e a questão ambiental. Para mim, essas 2 questões hoje são fundamentais para se tratar, para que a gente se intitule ser de esquerda, né? Eu acho que a defesa ambiental hoje é a defesa do planeta, né? É a defesa da vida, é a defesa do homem. E eu acho que a esquerda precisa assumir cada vez mais essa pauta. E a outra questão é a democracia, né? Enquanto um valor estruturante do ponto de vista da sociedade. Obrigada. Vocês ficam à vontade aí para... Obrigada, pessoal, pelas excelentes perguntas. É tanto assunto que eu acho que a gente poderia ficar aí o fim de semana inteiro, né? Bom, mas eu vou direto para o ponto que mais dialoga, né, com a minha pesquisa, com o meu livro, com a minha exposição, que é a pergunta... Eu não sei seu nome,
É a pergunta do Marcelo, obrigada. Então, o meu livro, né, junto com o Marcos Dantas, que foi meu orientador de doutorado, e outras duas autoras excelentes, nesse livro eu exponho sobre propriedade intelectual e rendas informacionais, e com essa abordagem teórica sobre o cercamento, né? O cercamento, como eu tinha mencionado, né, o cercamento de terras foi condição para o estabelecimento do capitalismo, né? Fez parte do movimento de acumulação primitiva do capital. E de lá para cá, o capital só vem se expandindo, porque ele tem essa sede, essa sanha de se alimentar e de se acumular, e nessa lógica ele vai cercando cada vez mais aquilo que antes era público ou comum, né? E aí vem a lógica das privatizações, e aí vem a lógica também de cercar ou tornar propriedade privada aquilo que antes não era enxergado como alvo de propriedade, como o conhecimento, como a informação, por exemplo. É um processo social de construção de saberes e de comunicação da cultura, só que, como se percebeu que a riqueza é gerada basicamente, né, nesse novo estágio do capitalismo pós-fordista, pela produção de conhecimento, de informação, de cultura, a propriedade intelectual não para de se expandir. E isso seria um segundo movimento de acumulação de capital, de um novo estágio, um estágio avançado do capitalismo, onde já, como se não pudesse mais se expandir, aí ele inventa um novo espaço para cercar, para gravar lá com a propriedade privada, né? Agora, por exemplo, já existe um novo espaço que está sendo aí vislumbrado, que é o do metaverso. Seria uma realidade virtual, e dentro dessa realidade já estão lá previstos novos direitos de propriedade intelectual no metaverso, nessa realidade virtual, uma realidade paralela. Eles querem privatizar a Lua, já estão fazendo vários planos de levar essa lógica de cercamento lá para fora da Terra. Ou seja, o capital, quando ele não tem mais espaço para se reproduzir, ele inventa um novo espaço e continua ressurgindo e se reeditando. Agora, ao mesmo tempo que a gente tem que ter uma leitura crítica sobre esse movimento de acumulação de capital que é mobilizado por esses cercamentos, né? Porque esses cercamentos, na medida em que a gente cerca, a gente está tirando de uns para garantir para outros. Esses outros são os poucos, que são os detentores, né, desse espaço cercado, que são os proprietários. E isso tudo implica uma relação de subordinação, de dispossessão, como diz o David Harvey, e de exploração, de opressão. Mas, por outro lado, a gente vê que, por exemplo, em relação à propriedade intelectual, lá na China comunista, a propriedade intelectual é uma prioridade do Estado chinês, e eles estão com uma taxa de expansão da propriedade intelectual a maior do mundo. E os Estados Unidos, a China está se superando em relação aos Estados Unidos, que figuravam entre os primeiros, como o primeiro país do mundo em termos de detentor de propriedade intelectual, e agora os chineses estão superando os Estados Unidos. Aí a gente vai pensar, a gente é contra a propriedade intelectual? A gente é contra todo tipo de cercamento? Eu acho que a gente tem que ter uma leitura menos simplista. Assim. Eu acho que a gente tem que complexificar a nossa leitura. E a gente tem que entender que não dá para a gente sair de uma situação de capitalismo ultradesenvolvido e como se a gente conseguisse virar a página de uma hora para outra e estabelecer uma sociedade super igualitária, comunitária, comunista. Eu acho que é um processo. Eu acho que a China é um estado de orientação socialista, como diz o Elias Jabbour no livro dele sobre a China. E eu acho que a China está utilizando mecanismos, né, elementos do capitalismo para distribuir a renda de uma forma mais igualitária no Estado chinês. E isso é o diferencial.
Não é que lá eles não possam ter, no comunismo não possa existir um mercado. O mercado é uma categoria que está para além e é anterior ao capitalismo. Existe mercado e existe capitalismo. A gente ainda vive num mundo ultraglobalizado em que o capitalismo é hegemônico, sim, mas eu acho que existem estados nacionais que estão se movimentando e têm uma orientação socialista, como é o caso da China. E a China está, sim, se valendo do cercamento do conhecimento, que é a propriedade intelectual, mas eu acho que ela está em favor, mais a favor da distribuição dessa renda do capital do que os estados ocidentais. Eu acho que esse modelo chinês é um exemplo de como a leitura é complexa e como a gente não pode simplesmente se declarar contra ou a favor de determinada questão, assim, em relação ao funcionamento da economia nesse mundo, né, que a gente está vivendo. Acho que a gente tem que ser cauteloso, acho que a gente tem que se valer de algumas dinâmicas do capitalismo para se preparar para mudar o capitalismo e desenvolvendo as forças produtivas até chegarmos a um outro estágio, a um outro lugar. É uma mudança qualitativa, né? E seria em direção ao socialismo e comunismo. Então, eu acho que essas são as minhas considerações, sabe, em relação a isso. Eu acho que ser de esquerda é a gente pensar estrategicamente, é a gente considerar a complexidade dos desafios que a gente tem, mais do que a gente ficar com discursos muito puristas e muito simplistas, porque eles podem ser muito bonitos, mas eles não nos ajudam a superar os desafios que a gente tem para superar, eu acho. Né? E aí, também, em relação às perguntas sobre meritocracia, eu acho que também é fundamental a gente pensar sobre isso, porque é aquilo que eu estava falando, né, na minha exposição, no início, assim, o papel da ideologia. É tão normal e é tão natural se pensar que os mais fortes, os que ganham, mas isso culpabiliza a vítima. Então, a pessoa nasce numa situação completamente hostil, completamente desfavorável, e porque ela não se empenhou o suficiente, ela não conseguiu chegar numa determinada situação social mais favorável. Espera aí, né? As estruturas sociais estão aí para a gente olhar e mudar. E a gente tem que reconhecer que as pessoas são frutos de uma construção social e não simplesmente da vontade individual delas. Porque essa meritocracia nada mais é do que um discurso hipócrita da classe dominante, para manter as coisas do jeito que elas estão. E nós temos que ter uma visão crítica para mudar isso. E teve também uma questão sobre taxação de grandes fortunas, que eu acho que tem a ver também com o que eu falei em relação a conseguir reconhecer as situações de exploração. E a questão do imposto tem a ver com isso, né? A gente verificar que uma pessoa que ganha menos está pagando proporcionalmente mais do que os ricos, isso é conseguir identificar uma relação de exploração. Isso é sine qua non, é o básico para a gente começar a ir num sentido de mudança, assim, reconhecer que existe essa situação. Eu acho que muitas vezes é difícil de reconhecer essa situação de exploração, porque os meios de comunicação não estão denunciando adequadamente esse absurdo. Então, cabe a nós também de esquerda, cada vez mais, jogar luz, mais informação para esse descalabro que é a justiça tributária que acontece no Brasil. Então, mais ou menos, acho que consegui contemplar aí os pontos levantados. Passo a palavra para o nosso companheiro Fernando. Bem, Francisco, eu vou ser bem breve, tentando, né, porque isso daria um dia inteiro para falar de cada tema. Primeiro, a eleição no Rio de Janeiro, que o Gilberto traz, é profundamente importante que a gente não só consolide essa, teoricamente, vantagem do ex-presidente Lula, como também a gente derrote o projeto
neofascista, bolsonarista, miliciano de Cláudio Castro aqui no Estado. Vai ser, eu acredito que vai ser uma eleição mais difícil do que a nacional. Vai ter segundo turno. A nacional possivelmente também, mas aqui a situação vai ser pior, a situação já está muito grave. Já tem militantes sendo atingidos, foi em Campos dos Goitacazes, foi na Praça Sans Penha, aqui na Tijuca. E isso tende a acirrar a disputa, principalmente em segundo turno. Cláudio Castro, eu tenho provas como jornalista do que eu vou dizer, é um corrupto quanto mais. E eles não ousam sabe, Francisco, eles não ousam me processar, até porque eu adoraria mostrar as provas. Ele é pior do que Witzel. O Witzel foi ainda burro, né, perto do Cláudio Castro, que levou muito menos do que o Cláudio Castro leva. Então, ô Gilberto, a gente tem uma tarefa dupla aqui no Estado do Rio, além de eleger. Veja, o Partido dos Trabalhadores tem uma deputada federal hoje eleita aqui. É nosso dever eleger, eu não estou falando só do PT, não, PT, PSOL, PSB, até o PCO. É difícil eleger alguém do PCO, mas até o PCO, né? É difícil, né? O Partido Solidário aos Tucanos, o PSTU, eu já acho mais difícil. E a política de cotas, Gilberto, é uma defesa nossa, é uma reparação histórica ao que nós fizemos, e aí eu falo enquanto homem branco, que não sei o que sofrer o que as mulheres negras e que os homens negros sofrem, é uma reparação, porque, veja, não, vamos fazer por colégio público, aí só vai entrar Pedro II, colégio militar, CAP, né? Então, uma reparação histórica, cota racial, sim. E já está provado, eu não tenho os dados aqui, porque eu não esperava essa pergunta, Gilberto, mas já está provado que os alunos cotistas têm iguais ou melhores desempenho dos alunos não cotistas. Em relação à excelente pergunta do Rodrigo também, da taxação de grandes fortunas, o Brasil também acredite, o Brasil e a Letônia são os únicos dois países mundiais, Brasil e Letônia, que não taxam dividendos. Ou seja, seu Paulo Guedes, que opera lá no trade e tal, fica lá no fundo de terra e tal, não é taxado na Bolsa de Valores os dividendos, os lucros e dividendos, né? Então, é necessário a gente taxar também, Rodrigo, né? Rodrigo, a gente taxar os lucros do mercado financeiro, dos empresários que têm os seus dividendos. Em relação, aí eu já não sei, acho que foi o Marcelo que perguntou, o cercamento acho que foi muito bem explicado, né? Eu acho que tem que ser analisado caso a caso. E a precarização do trabalho, você ser de esquerda e defender a precarização do trabalho, você dá um tiro na cabeça, irmão, né? Você está completamente perdido no meio de uma ideologia que não é a nossa. Um tiro na cabeça é sentido figurado, gente, porque tudo que eu falo tem recorte, aí jogam já fake news, então é sentido figurado, gente, né? E aí me lembra uma frase de Marx, a exploração do homem pelo homem, para dar lucro para um dos homens. Então, a gente defender isso, eu não estou nem dizendo, eu não estou nem fazendo apologia a São Marx, não, que eu sou devoto, entendeu? Eu estou dizendo que é incongruente a gente defender uma precarização do trabalho quando a gente defende a igualdade de condições para todos, seja na evolução do capitalismo para o socialismo, para o comunismo, ou não. Ou na nossa vida diária, que talvez nem os nossos filhos ou nossos netos vejam essa evolução. Mas a exploração do homem pelo homem é contrária à nossa ideologia. Então, essa pessoa está totalmente perdida. Por fim, é Margarete seu nome? Hã?
Iranete, eu estou ficando surdo, gente, vocês me desculpem. Iranete, a questão da democracia, a gente viu no dia 11 de agosto um movimento, né, amplo. Por isso, eu volto ao meu discurso que eu fiz inicial. Você pode ser de direita e a gente faz a disputa ideológica com a direita. Mas o que você não pode ser é de extrema direita. Porque aí você está flertando, namorando, casando com a barbárie. A nossa democracia é muito jovem. Em matéria de história, até o Brasil é jovem. 522 anos não é nada. Não são nada em matéria de história. Agora, se a esquerda não defender a democracia, essa pauta vai sobrar para os outros, porque é uma pauta muito cara, é uma pauta muito cara para o presidente da Fiesp, tanto para o Sintel. É o que a gente tem de maior valor, a escolha dos nossos representantes. Se o Bolsonaro for reeleito, que eu espero sinceramente que todos os deuses não deixem que isso ocorra, eu vou me submeter à vontade da maioria. Cabe a mim sair do país, ficar no país, enfim, fazer oposição, mas é a vontade da maioria democrática. E aí a gente faz um documento com mais de 1 milhão de assinaturas, que vão do Setúbal também à presidenta da UNE. Então, isso é uma pauta que a gente não pode perder de vista. O divergente é muito bom para que a gente encontre os convergentes e para que a gente fortaleça a nossa luta. Vejam, há 4 anos atrás, se você dissesse que era de esquerda, você era quase apedrejado na rua. Era feio ser de esquerda, era xingamento ser de esquerda. Nós ficamos. Nós apanhamos de tudo quanto era lado. Hoje é mole. Hoje até o nosso camarada Geraldo está com a cutis bonita, nosso vice, né? A gente até esquece certas coisas do passado. Eu não sei nem onde estava esse camarada Geraldo. Eu já tinha ouvido falar no Alckmin, mas o Geraldo eu não tinha ouvido falar, né? Ele tem aquele tom professoral, né? Parece um padre. Gosto muito do nosso vice. Brincadeiras à parte. Por quê? Porque a gente saiu da esfera da democracia, é isso que eu falo. Quando a gente está na esfera da democracia e faz a disputa ideológica com Alckmin, com Serra, com Fernando Henrique Cardoso, ok, uma hora eles ganham, outra hora a gente ganha. Faz parte do jogo político. Agora, o que a gente não pode é todo dia que reafirmar o nosso compromisso democrático. Nossa democracia que vem de 88. Né? Democracia direta de 89. E a questão ambiental? A questão ambiental, e aqui encerrando, né? A questão ambiental, ela deixou muito a desejar nos nossos governos. Deixou muito a desejar. Acho que a Marina Silva foi talvez a melhor ministra que a gente teve de meio ambiente. Eu espero que esse acordo traga ela de volta. Eu acho que vai somar ao governo. A gente tem que deixar as mágoas vêm de mais águas, deixa as mágoas para trás. A gente tem um inimigo muito mais poderoso que não vai acabar dia 2 de outubro, e nem se tiver segundo turno. A gente vai ter que aprender a lidar com a nossa tão jovem democracia, como eu falei, com a extrema-direita, e é derrotando nas urnas que a gente vai derrotá-los. Todas as maiores democracias do mundo têm extrema-direita. E aí, trazer a Marina de volta para o campo progressista é bom. Esquece que ela apoiou o Aécio, né? Vamos fingir aquele marido, aquela mulher, ou aquele companheiro que foi traído, mas que decidiu amar de novo, porque a gente é amor. Então vamos acolher os divergentes de outrora, para que a gente construa o amor e que o amor possa vencer o ódio. E eu não estou sendo clichê. Não é clichê mais, né? Aquele negócio, a esperança venceu o medo, isso é clichê. Hoje em dia não. Hoje em dia o amor venceu o ódio, a civilidade venceu a barbárie, a vida venceu a morte, de verdade.
Por isso eu digo, esse ano é o ano mais importante das nossas vidas, e cada um de nós tem que, mesmo que seja xingado, eu vou cobrir o 7 de setembro. Eu vou cobrir o 7 de setembro, eu sou ameaçado de morte, eu estou jurado. Eu vou estar lá cobrindo o 7 de setembro. Eu posso morrer, mas as minhas filhas vão saber que eu morri lutando por um país melhor. Agora, e também na questão do ambiente, a gente tem que ver que hoje, se os indígenas estão sofrendo com o marco temporal, é por conta do governo Dilma, que eu trabalhei no governo Dilma. Era uma canetada e isso não estava acontecendo agora no Supremo. Nem a esquerda e nem a direita, a gente falou muito de esquerda, os indígenas são invisíveis para a esquerda e para a direita. Estou falando da esquerda macro. São invisíveis. E é muito bom que o ex-presidente Lula acene para a questão do Ministério Indígena, né? Porque isso mostra o compromisso de ser melhor, como Getúlio. Getúlio volta para ser melhor, né? Os primeiros tem um Estado novo e tal, mas ele volta e faz o mandato melhor. Então, é necessário a gente discutir a questão das terras quilombolas e das terras indígenas, que poderiam sim terem sido demarcadas se não fosse o governo de conciliação. Os nossos governos pecaram, mas é hora de consertar, é tempo de consertar, é tempo da gente empurrar o nosso governo para a esquerda. E por fim eu queria saudar muito o Sintel, Francisco, porque em nome do Diário do Centro do Mundo, são essas iniciativas que vão fazer a gente derrotar o bolsonarismo, porque eles odeiam a cultura, como você falou ou alguém falou. Eles odeiam que a gente pense, eles odeiam que a gente se reúna. E lembre-se, gente, um segundo governo de um autoritário, de um neofascista, que não tem vergonha na cara de citar, aspas, Mussolini, como no caso do feijão com fuzil lá, ele citou ipsis literis a frase de Mussolini. Então ele não tem vergonha. Um segundo governo onde não há possibilidade de reeleição tende a ser muito, 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 muito mais autocrático. Então isso depende de nós. Saiamos daqui e viremos votos. Viremos votos, eu não gosto de chamar de coronel, daquele homem que se perdeu no caminho e que hoje limpa o chão com a bandeira que foi de Leonel de Moura Brizola, que foi de Darcy Ribeiro, que é o PDT. Falava eu com os camaradas do PDT, vocês apequenaram o PDT, vocês destruíram a memória de Leonel Brizola e de Darcy Ribeiro e dos últimos governos de esquerda que o Rio teve lá no início dos anos 90. Então, eu agradeço muito, o papel do sindicato, do Sintel, é fundamental, o papel da literatura é fundamental, o papel de você, Francisco, de estar aqui doando seu tempo, dela, né, de todos que vieram nos assistir, de todas que vieram nos assistir, é fundamental para a gente reconstruir esse país. Não vai ser fácil, destruir é muito mais fácil, mas com muita fé, em 2023 o nosso pesadelo acaba. O sonho está chegando e a estrela vai voltar a brilhar. Muito obrigado. Gente, quero agradecer aqui a presença dos palestrantes, Larissa, Fernando, e a gente aqui vai fazer, o Sintel vai continuar fazendo tudo que for possível para a gente dar continuidade, inclusive com a eleição do Lula, nós temos que dar mais continuidade ainda, porque o combate à direita, à extrema-direita, o combate ao conservadorismo, ele é permanente, talvez porque nós tenhamos deixado isso de lado nos governos Lula e Dilma, que a gente tenha tomado um golpe pela direita, não é? Então nós estamos aqui para lutar e vamos continuar lutando. Quero agradecer a presença de todos, convidar todos para o autógrafo dos livros da Larissa e do Fernando, agora aqui em frente ao cafezinho. A editora Cotter fica bem em frente ao cafezinho, é só comprar ali, e com o Marcelo, né, com o Marcelão,
E a Boitempo é logo ali na quina, logo no início, também dá para comprar ali e pegar o autógrafo para não perder essa oportunidade, viu? Valeu. Gente, cadê a organização? Porque é o seguinte, estava ventando muito e estava atrapalhando. Bruno, está lá no tablado o autógrafo ou voltou aqui para o cafezinho? Gente, gente, você... Mas temos mesa ali no cafezinho, não temos? Então, gente, vamos ali para o cafezinho que a gente aproveita e toma um café, que está ótimo, viu? Obrigado. Muito obrigada Tchau, tchau. a todo mundo. Valeu.